Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, a mesa, nobres colegas, população aqui presente, que acompanha também pela internet. Quero cumprimentar aqui o amigo Marcelinho, que está lá no fundo, os colegas aqui, a doutora Fatinha, o doutor Marcelo Galvão, todos os demais presentes, sintam-se aqui cumprimentados, amigos. Quero começar o Olair também participando. Quero começar aqui falando desse momento histórico, político que está acontecendo nas ruas de todo o país. Acho que é um momento de reflexão para o povo brasileiro e nesse final de semana ficou claro essa divisão de pensamentos de como governar esse país. As classes e entidades que apoiam o governo Dilma e os movimentos espontâneos da população contra os desmandos do governo federal, contra os desmandos que está acontecendo na nossa nação. Aqui foi falado hoje sobre financiamento de campanha. Eu entendo que o financiamento de campanha de empresas que estão envolvidas em esquemas de corrupção, que ganham propina para prestar serviço na Petrobras e depois financiam um candidato, isso não é financiamento de campanha, isso é propina disfarçada. Isso é dinheiro sujo, é dinheiro irregular que está servindo para alimentar os políticos dessa nação, fazendo com que as eleições fiquem cada vez mais caras e vence a eleição, infelizmente, aquele que tem o maior marketing político, aquele que faz mais propaganda enganosa, aquele que mais mente, aquele que tem o papel mais colorido, aquele que tem o marketing mais bonito, acaba vencendo a eleição pelo poder do capital, pelo poder financeiro, que vem dos próprios cofres públicos, das propinas que são recebidas por esses empresários. Então, esse distanciamento de quem está na política com a população está causando um caos social no país, uma divisão entre as pessoas. E o PT quer que você pense que isso é uma questão de pobres e ricos, que isso é uma questão de esquerda e de direita, enquanto não é. Isso é uma questão da classe política com o povo que não tem respostas do que acontece pelos nossos governantes. O povo quer respostas, o povo quer participar, ele tem o direito de saber, e ele mostrou aos políticos que se isso não for concedido, ele vai às ruas, vai protestar e vai lutar por isso. Então esse recado das ruas tem que ficar claro, nítido para todos que estão na política, vivendo esse momento conturbado do nosso país, onde o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal revelam para a nossa população o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, que realmente está quebrando nossas empresas, está faltando as coisas essenciais para o nosso povo mais sofrido. Então, esse discurso do PT de que nada está acontecendo, de que tudo está bom, é um discurso mentiroso, é um discurso enganoso para a população. A população está carente de lideranças, está carente de olhar as pessoas com transparência. E se você for olhar para o governo que acontece aqui na Prefeitura de Cachoeira, a gente vai ver que o governo PT em Cachoeira fracassou. Isso não é uma questão pessoal da pessoa do prefeito, é uma questão de gestão pública. Todas as promessas de campanha de um programa de televisão milionário, porque custam 100, 200, 300, até 500 mil reais uma propaganda política de televisão na cidade de Cachoeira Paulista, todo esse dinheiro investido foi para enganar as pessoas, como aqui foi dito hoje, onde está a consulta por telefone, ou a van com ar-condicionado que quer levar os pacientes com acompanhante e com direito a lanche. Onde foi parar um computador por aluno? Onde que foi parar a patrulha rural que foi prometida? Onde foi parar o transporte universitário que foi prometido com qualidade e com decência? Então, essa propaganda enganosa e o vale tudo para ganhar as eleições por um projeto de poder distancia quem está na política com a população. A população recebe uma carga de informações mentirosas e depois ela tem o direito sim de cobrar. Isso não é golpe, isso é direito do cidadão de cobrar aquilo que lhe foi prometido, o mínimo, aquilo que lhe foi prometido. Meu pai tinha uma frase que ele me falava sempre: você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se você prometeu, você é obrigado a cumprir.
Então, antes de prometer, antes de fazer campanhas milionárias para ganhar a eleição, é preciso pensar nas pessoas que estão sofrendo, e estão muito em Cachoeira Paulista. Todos os dias eu faço atendimentos na minha sala e estou vendo coisas assim de necessidade básicas. Pessoas precisando de remédios simples, de consultas. É uma vergonha a Prefeitura de Cachoeira ficar reclamando, os gestores ficarem reclamando de crise financeira. Todos os prefeitos que assumiram essa cidade e que irão assumir futuramente vão encontrar dívidas. Eu lembro do meu pai, 10 anos atrás, quando assumiu essa prefeitura, não tinha luz no prédio da prefeitura. Eu não vi ele em nenhum momento ficar chorando, reclamando do ex-prefeito, reclamando das contas. Porque quando você assume um compromisso, você tem que ter noção daquilo que você está assumindo. Você não pode transferir essa responsabilidade para o passado e nem projetar no futuro. Você responde pelos seus atos. E não adianta ficar lavando roupa suja com a população. Todo mundo escolheu o gestor porque achou que ele era competente e não um muro de lamentações, de murmúrios. Isso não resolve o problema da cidade. Isso só multiplica os problemas da cidade, porque cria uma crise, além da falta financeira, cria uma crise também política, de ataques mútuos, de brigas, de baixarias de grupos políticos, e isso não resolve. Eu queria estar hoje aqui falando de políticas públicas, dos projetos. Eu tenho mais de 15 leis aprovadas nessa cidade e nenhuma executada pelo governo. Nenhuma. Eu queria estar falando disso, dos projetos, das atividades, mas aqui nada disso foi feito, porque não tem planejamento, foi tomado por um excesso de cargos de confiança. Então, gasta-se quase 250 mil reais com cargos de confiança em Cachoeira Paulista e com 90 mil se manteria a maternidade aberta. Então, qual que é a prioridade do prefeito municipal? É abrigar os parceiros de campanha, os partidos que ajudaram a sua coligação? É fazer cabide de emprego ou é manter, no mínimo, uma maternidade aberta nessa cidade? E pode-se falar do passado, mas no passado tinha maternidade e a criança que nascia pela rede do SUS ainda ganhava um kit de enxoval, com enxoval completo nos seus primeiros meses de vida. Pode-se falar, reclamar que falta um gerador na Santa Casa. Um gerador custa 50 mil. Em 2013 foram gastos 10 milhões de reais na Santa Casa de Cachoeira. Nunca na história teve um ano que se gastou tanto na Santa Casa. Foram 10 milhões de reais, segundo o Tribunal de Contas. Aí sou eu que pergunto, cadê o gerador? Vai ficar reclamando que do ex-prefeito não tinha um gerador e gastou 10 milhões, por que não compraram o gerador? E onde está a liderança do Partido dos Trabalhadores aqui nessa cidade? Ficaram 20 anos de oposição, quando que fizeram uma denúncia? Então, se teve problemas no passado, eles são cúmplices, porque eram oposição. Só fazia oposição para atrapalhar projeto bom do prefeito. E hoje a gente faz ao contrário, aprova os projetos bons e fazemos as denúncias. Então isso não é marketing político, isso é ação. A gente não é medido pelas nossas palavras, mas pelos nossos atos. Foram 20 anos de oposição do Partido dos Trabalhadores nessa cidade, quando que fizeram uma denúncia? Eu não vi. Então não adianta agora reclamar do leite derramado, tem que fazer agora. E outra, governo não tem que ficar discutindo com as pessoas, governo tem que provar com trabalho. Recebe crítica, trabalha mais. É cutucado, incentiva mais. Sofreu uma calúnia, uma acusação injusta, veste a camisa e dá o troco no trabalho. Governo trabalha, governo não discute. Governo não afronta os críticos. Governo recebe essa carga, torna isso como um incentivo e trabalha dobrado para provar com trabalho e não com discurso. Então não adianta antecipar a campanha eleitoral em Cachoeira fazendo fóruns de debates para tentar doutrinar as pessoas nos bairros. As pessoas querem ver as obras, o dinheiro da cidade, os 60 milhões anuais investido na cidade. Tudo o que se fez agora foram academias de ginástica que vêm de graça do governo estadual e que foram pedidos dos vereadores. Não teve nenhuma obra realizada nesse município, não é possível que com 60 milhões de reais por ano, não é possível fazer um planejamento para executando os serviços essenciais. E o pior, os serviços regredindo no município.
Parque ecológico abandonado, nossa única área de lazer, de esportes, a pista de skate abandonado, sem iluminação na quadra coberta, o descaso total com os bairros mais afastados, como Turma 26, Embaúzinho, Quilombo, Embaú, zona rural toda abandonada, a cidade toda esburacrada, margem esquerda, Jardim da Fonte, toda cheia de buraco, não foi feito um recap sequer, ou seja, as praças em situação de abandono total, pessoas sofrendo diariamente com a falta de medicações. Só para concluir, presidente. Então, para concluir, eu digo que sou favorável à denúncia de hoje pela falta de resposta que o prefeito está dando à população. Tecnicamente, talvez a melhor via não seria a da comissão processante, no meu entender, mas as pessoas precisam de uma resposta. E se essa resposta não vem através do próprio prefeito, virá através dos vereadores. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.